Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje e nós queremos chamar a atenção dos eleitores do Piauí, da sociedade piauiense, para o que iremos mostrar agora, sem querer macular ninguém, mas como jornalista profissional, bem formado, que não recebe propina de ninguém, que não vende a linha editorial do seu portal para ninguém. Eu só tenho um dever, falar a verdade para aqueles que me acompanham dominicalmente no meu canal. Porque a minha formação moral ética, familiar, que vem lá dos meus avós, dos meus pais, e profissional adquirida na melhor universidade de jornalismo do Brasil, a Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Católica do Rio de Janeiro, e eu tive um professor que tinha 10 professores subordinados a ele, que comandava a cadeira de jornalismo, e nos ensinou que jornalista que tem medo de falar a verdade não é jornalista. Que jornalista que vende o seu jornal, a sua revista, o seu canal para os corruptos também não é jornalismo. Jornalismo é aquele formado por opinião ética, retilínea, moral, séria, para gerar credibilidade. O que eu vou falar aqui agora, não vou querer macular nenhum deputado do Piauí e nenhum senador do meu estado, Piauí. Eu só quero conscientizar a população do Piauí que estão espatifando milhões e milhões, que vêm para atender às necessidades da população do Piauí. Carente de barragens, de adutoras, no Poti e no Parnaíba. Eu vou falar disso. Mas primeiro vou dizer quanto hoje eu estava falando 16 milhões, desculpem, eu estava pecando para cada deputado federal. Eu falava também um valor muito pequeno para senador da República. Eu vou falar os valores. Quem vai mensurar, medir a honestidade de cada um não sou eu, é a população. E a grande imprensa tem que cobrar dos políticos, é a missão nossa. Ou então não vou deixar de fazer canal dominical, neste pequeno canal de televisão que eu tenho, falando a verdade da política deste Brasil. Que tem mais ladrões, que tem mais bandidos do que homens públicos. E eu tenho dito aqui e vou continuar dizendo. O Brasil está precisando de uma revolução de generais de direita de novo, porque esculhambou de novo e está pior do que em 64 do João Goulart. Eu vou mostrar agora o devaneio político das finanças públicas do nosso Congresso Nacional. Até eu admito que esses recursos saiam para os estados, mas que esses recursos venham para o Banco do Brasil, com a vigilância da CGU, com a vigilância do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, e que esses recursos venham para decidir com o governador, com o planejamento do Estado, aonde serão aplicados tantos milhões que vêm a fundo perdido. Porque se o deputado e o senador quiser trazer esse dinheiro e desviar ao bel prazer dele, e tem deles que desviam, que eu sei, que eu conheço, e eu convivi com muitos deles, embora dentre eles tenha alguém que seja honesto. Mas eu não quero duvidar nem daqueles que eu conheci de perto.
O que eu vou mostrar aqui à população do Piauí, neste canal, que ninguém compra, que ninguém aluga, porque o jornalismo aqui é verdadeiro. Como verdadeiro seria eu se tivesse ido para Brasília 2 vezes primeiro suplente de deputado federal. Mas eu não servia porque eu sou um homem sério, de origem humilde, mas sério. Vamos aos números. Cada deputado federal tem hoje, por ano, no Brasil, não é só no Piauí não, gente, no Brasil todo, 37,9 milhões ano. Nos 4 anos de mandato, cada deputado federal tem 151,6 milhões de reais. Não é o salário dele, não. O salário dele é outra coisa. São as verbas aprovadas pelo Congresso, chamadas emendas impositivas, mas secretas. Tem que ser secretas. Por que secretas? Aí eu vou ter que ser duro, porque o Brasil esculhambou de novo. E este Brasil de hoje do Lula é pior do que o do João Goulart de 64. Não tinha essa roubalheira em 64, não. Nem todos, porque eu acredito que dentre mais de 500 deputados, de 71 senadores, tem que ter um percentual de honestos. Aí eu pergunto, 10%? Eu não me arriscaria tanto, mas eu acredito que dentre tantos, 5% são corretos. Eu não aposto em 10%. Não aposto. Ora, 151,6 milhões dos parlamentares estaduais, de cada um parlamentar estadual. Não somem tudo não, gente, é tanto dinheiro. São 10 deputados federais que tem o Piauí e 3 senadores. Aí você multiplica, não é? Os 10 vezes 51, aí é 1 bilhão e lá vai fumaça, é dinheiro demais. Agora vamos embora multiplicar quanto tem cada senador por ano. 69,6 milhões ano. Em 4 anos, 278,4 milhões. Em 8 anos, dobra, 556,8 milhão, mais de R$500 bilhão. Eu pergunto, quantas barragens molhadas tem o Ceará no Poti? Em 160 quilômetros de Rio Poti, 16 barragens. 16 barragens em 160 quilômetros de Rio Poti, que é dentro do estado, não divide com outro estado, só no meio dele. Os cearenses têm 320 quilômetros de margens molhadas, onde eles plantam verduras, legumes, fruticultura, apicultura. Vamos agora para o Rio Poti, no Piauí. Nós temos no Rio Poti 360 quilômetros de Rio Poti, da divisa do Ceará até desembocar no Rio Parnaíba, aqui no bairro Poti Velho. Sabe quantas barragens molhadas o Piauí tem? Nenhuma. Nenhuma. Barragem molhada é uma barragem barato, simples. Sabe o que representa 360 quilômetros de Rio Poti? A cada 10 quilômetros, teríamos 36 barragens molhadas no Poti. Vezes 2 margens, 720 quilômetros de barragens molhadas.
E o mais importante, dos 100 metros para fora, tem que tirar cerca dos ricos, porque 100 da direita com 100 da esquerda, 200 metros de áreas para assentamento das cooperativas rurais, dos sem terras, dos pobres que não têm um palmo de terra para plantar. Mas a lei federal diz que a margem do rio, de 100 metros para fora, essa margem tem que ser ocupada por rurícolas, pelos sindicatos rurais, com apoio do EMATER, da Secretaria de Agricultura e orientação da Embrapa, para que eles possam produzir de um lado e do outro no Puti. Eu não passei por Parnaíba, ainda vou passar. Eu só estou no Rio Puti, que nada planta, nem sequer machixe, nem quiabo na margem desse rio. Que vergonha! Vamos para o Parnaíba. Meu Deus do céu! 1.600 quilômetros de suas nascentes ao Atlântico, onde forma o único delta das Américas. Quantos canais de irrigação a gente tem em 1.600 quilômetros em 17 municípios que margeiam o rio Parnaíba? Do lado do Piauí, eu vou esquecer o Maranhão, porque não tem nada a ver com o Maranhão. Meu problema é o Piauí. 2 projetos de irrigação. Para fazer irrigação no Piauí com 2 projetos dinâmicos, sérios, bem planejados, o que precisa? Adutora. É uma bomba gigante, um cano grande, grosso, que tira a água do Parnaíba, joga num canal. Vocês vão ver o canal. E aquele canal distribui para cada projeto irrigado dentro dele. Como tem em Minas, no São Francisco, na Bahia, no São Francisco, em Sergipe, no São Francisco, em Alagoas, no São Francisco, e em Pernambuco, no São Francisco. Em Pernambuco, na extrema da Bahia, com Pernambuco, onde temos os maiores canteiros de irrigação do Nordeste, que produzem tudo. Mas no Piauí, não, esse dinheiro, fazer alguma coisa com ele. Ora, senhores, outro canal com a adutora feito por Zé Sarney e Alberto Silva, lá em Parnaíba, tabuleiros litorâneos. Em 1.600 quilômetros de Rio Parnaíba, que significa, prestem bem atenção para cair o queixo, 1,5 vezes a distância de São Luís do Maranhão para Fortaleza. Você soma São Luís do Maranhão para Teresina, 400 quilômetros, 600 daqui para Fortaleza, 1.000 quilômetros. Mas o Parnaíba tem 1.600 quilômetros de suas nascentes lá no extremo sul, até desembocar no Atlântico, onde forma o único delta das Américas. 2 projetos de irrigação, 2 adutoras. Se são 17 municípios ribeirinhos, eu pergunto, com tanto dinheiro, com tantos milhões, por que não fazer em cada município, desde Santa Filomena até chegar em Buriti do Lopes, adutoras com canais e projetos irrigados? Vejo as imagens aí, desculpem, que é tanta ira que até a gente fica rouco, perde até a voz, de estar tão pasmo com tantos absurdos. Nós precisamos de adutoras de Santa Filomena até Buriti do Lopes, passando por Guadalupe, que já tem, Uruçuí não tem, onde se planta mais soja não tem, e descendo para o norte do estado também não temos.
Nós temos um riacho que, quando o Parnaíba enche, ele forma o rio que desce para Barras, o rio Maratauã, que, se fizer uma adutora nele, vai perenizar o Maratauã, que tem uma barragem na entrada de Barras, e por via de consequência vai lavar por cima e vai perenizar o rio Longá de Barras até chegar em Joaquim Pires, até descer para o encontro com Parnaíba, lá embaixo, já perto de Buriti dos Lopes. Tem adutora nesse riacho? Não. O dinheiro não dá, besteira, um dinheiro pouco. Aqui, ó. É muito, 37,9 milhões por ano para cada deputado federal. O dinheiro é pouco. Porque quando soma tudo, 151,6 milhões em 4 anos. Senador, em 4 anos, 278,4 milhões. Em 5 anos, 556,8 milhões. Mais de meio bilhão. E não tem irrigação nas margens do Puti, no Parnaíba. Mas tem asfalto. Já estão botando asfalto em cima de asfalto. Já botaram tanto asfalto nessa avenida aqui da saída da nossa capital, que o meio-fio não tem mais meio-fio, só tem 2 dedinhos de meio-fio, porque o que é um palmo ou mais de meio, quase 2 palmos de meio-fio, já está cheio de asfalto. Por quê? Umas emendas impositivas e secretas. Eu sei que eu estou correndo risco de vida. Eu estava num shopping aqui, tinham 2 políticos, um senador e um deputado. O senador me recebeu com elegância. Quando eu procurei, o deputado levantou, deu uma rebanada e saiu. Ué, eu não estou falando mal de deputado, não estou chamando deputado nenhum aqui de ladrão, não. O que eu estou querendo é que os deputados federais mostrem o que eles estão fazendo com os milhões que tem por ano, e agora subiu 37,9 milhões ano, 151,6 milhões em 4 anos. Senador, 69,6 milhões por ano, 278,4 milhões ano. Em 4 anos, 556,8 milhões, mais de meio bilhão, e quedo as obras desses recursos. O que estão fazendo com esse dinheiro? Eu não estou aqui para agradar ninguém, não. Eu estou aqui para fazer jornalismo sério. Este homem aqui nunca recebeu 10% de obra como deputado, 3 vezes que fui. Primeira vez, deputado, primeiro suplente de deputado federal, 2 vezes, durante os 2 governos do Mão Santa. Nunca fui convocado para Brasília. Por quê? Porque eu não sirvo, sou íntegro, sério, altivo. Eu recebi um dinheiro desse? Hoje, no momento, se eu fosse deputado federal ou senador, esse dinheiro viria para uma conta do Banco do Brasil, não no meu nome, do Senado, mas administrada por mim. E eu chamaria o governador do estado, o planejamento do estado. Governador, eu quero aplicar esse dinheiro em obras, e eu tenho minha opinião, mas se o senhor tiver uma melhor do que a minha, nós vamos fazer a sua. E eu chamaria a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para fiscalizar minha conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. Mas sabe por que não acontece isso? Esse dinheiro sai de Brasília numa mala, num cofre, num baú, sei lá, vem para o estado de avião ou de carreta, não sei de quê, e aqui o político, o deputado e o senador faz desse dinheiro o que lhe aprouver e o quiser. O que quiser. Nada contra nenhum, não estou acusando ninguém. O que eu estou querendo é que esse dinheiro tenha transparência. O deputado fulano de tal aplicou os 35 milhões, de 37 agora, 0,9, quase 40 milhões por ano. 151,6 milhões nos 4 anos. É por isso que tem deputado federal querendo ser candidato a senador. O que é isso? O que é isso?
que está faltando? Dignidade edificante, formação ética, moral e a moralização desse país que voltou a ficar desmoralizado. Porque até dinheiro de pobres velhinhos aposentados eles estão roubando. E tem político do Piauí no meio disso que eu estou sabendo. A imprensa do sul do Piauí está anunciando o parlamentar do Piauí que se meteu com esse dinheiro. Que se envolveu com esse dinheiro dos velhinhos do INSS. Senhores, desculpem a indignação, mas eu só sei fazer jornalismo assim. E se eu fosse deputado federal, como eu fui 2 vezes, primeiro suplente, mas não me convocaram. Primeiro porque eu chegasse lá, eu seria o maior tribuno da história desse estado naquele congresso, que nunca teve um grande tribuno. Porque nem todo mundo nasceu com o dom da oratória, da sabedoria. Mas quem vai para lá são mais neófitos do que homens preparados. De tanta vergonha de ter sido o primeiro suplente de deputado federal 2 vezes e não me convocarem porque eu sou um homem de origem humilde, mas eu tenho uma dignidade, um caráter edificante que nem todos de berço nobre tiveram e têm. Eu hoje estou indignado, quando eu tomei conhecimento de tantos milhões, que somando tudo vai dar mais de 1 bilhão, produção da tudo, nos 4 anos, bilhões, 1 bilhão de cacetada. E eu vejo o Rio Parnaíba, só com 2 canais de irrigação, Guadalupe e Tabuleiro Litorâneo de Parnaíba, feito por José Sarney e Alberto Silva. E de lá para cá, cadê o presidente Lula, que é o presidente dos pobres, não fez um canal de irrigação, nem uma barragem molhada no Puti, e nem obrigou, puxou a orelha de deputados e senadores, use a verba de vocês e façam adutoras, e façam barragens, irriguem o Parnaíba. Senhores, 17 municípios à margem do rio, lá de Santa Filomena, Parnaíba, com canais de irrigação. O Piauí seria um celeiro de produção de fruticultura, de verduras, legumes, de tudo que você imaginar, de soja, de tudo, para exportar para o mundo inteiro. Mas quem é que está preocupado com isso? Ninguém. Agora você, eleitor, que está me olhando, você é culpado, porque você vota errado. Quando for votar no dia da eleição, analisa, olha para a cara deles, vê pelo menos quem é que tem cara de homem de verdade, de caráter retilíneo, e não joga o teu voto fora, rapaz. Esse estado está precisando de uma representação federal mais altiva. Podem dar rebanada para mim no shopping, onde quiser. Mas o meu jornalismo aqui é sério e eu não tenho medo de ninguém. E aquele que tentar me enfrentar frente a frente, se não for homem, vai apanhar demais. Desculpe a indignidade. Mas diante de tantos milhões de um estado tão rico de terras molhadas, o Rio Puti não tem um projeto irrigado sequer na margem dele. O Parnaíba, em 360 quilômetros do Rio Puti. O Parnaíba, em 1.600 quilômetros, 17 municípios. Somente 2 grandes projetos de irrigação com adutoras Guadalupe e Parnaíba. Aí você quer que eu elogie a representação federal do Piauí? Lasquem-se! Lasquem-se! Mas mostrem onde estão enfiando o dinheiro. Esse dinheiro é nosso, é do povo do Piauí, é da família piauiense, é da sociedade piauiense. Eu sei que eu estou correndo risco de morte aqui. Por quem é facínora, que dizia dinheiro de pobre, ele é capaz de tudo. Estamos atrapalhando a gente, vamos tirar esse cara. Esse canal ninguém compra. Esse é o canal do jornalista Tomás Teixeira. Eu vou cobrar.
E na hora que um deputado e um senador pegar o dinheiro dele e trouxer, tá aqui, eu fiz obra, eu divulgo aqui, pode trazer. Pode, qualquer deputado federal do Piauí, senador, que trouxer para mim o que ele está fazendo com o dinheiro dele, provando, mostrando a foto aqui, a obra do município, tal, isso que eu fiz, com esses valores daqui. Não é fazer merrequinha, prestar conta com o preço lá em cima, como fazem com asfalto. E por falar em asfalto, eu ia receber asfalto com o governador Alberto Silva, mas o governador Alberto Silva tinha um estiletezinho. A gente, no caso, dividiu com o motorista para o carro. Tomás, vai lá e enfia. Enfiava o estilete. Deu 5 centímetros, ou 7, disse, não, deu 5. Aqui com lá tinha um pedaço de chão que dava 7 centímetros de asfalto. Se desse menos de 5 centímetros, o grande governador Alberto Silva não receberia aquela estrada. E a construtora teria que completar a altura, a grossura, a espessura, a altura de 5 centímetros, no mínimo, de asfalto naquela estrada. Era assim que a gente governava o Piauí. Mas como eu fui ser honesto, estou aqui. 2 vezes primeiro suplente federal, mas não manda o Tomás para lá não, que ele não vai aceitar os conchavos, o Tomás não pode. E o governador Monsanto não me convocou em 2 governos. E o primeiro suplente de deputado federal, ô Monsanto, e eu que te ajudei tanto, hein? É o nosso comentário de hoje. E eu prometo voltar no próximo domingo, fazendo jornalismo assim, altivo, sério e sem medo.